O São Paulo está subindo na tabela do Brasileirão. Depois da classificação às quartas da Libertadores, o São Paulo tenta manter a invencibilidade de 7 jogos no Brasileirão. Foram 2 empates e 5 vitórias. O tricolor é o 7º colocado na tabela e agora encara o Atlético Mineiro aqui no Morumbi no domingo. A boa notícia para essa partida é que Lucas Moura, que vem entrando no segundo tempo das partidas e mostrando que está se recuperando, pode ser novidade entre os titulares. A dúvida fica por conta dos reforços. O zagueiro Rafael Tolói está regularizado na CBF, o seu nome apareceu no bid e pode ser relacionado para a partida, já que Arboleda ainda está em fase de transição. Só que mesmo assim, ele já registrado, o novo defensor do tricolor ainda não está 100% e por isso segue como dúvida. A última vez que ele entrou em campo foi em maio pela Atalanta da Itália, aí já tem mais de 3 meses. A situação de Mailton, também outro reforço tricolor, é mais improvável. Ele está apto fisicamente até, mas ainda depende da liberação de documentos do Metalist da Ucrânia. A gente lembra que na última partida pelo Brasileirão, Hernan Crespo poupou alguns titulares por conta do jogo da Libertadores. Agora, além dos desfalques do departamento médico, ele pode entrar em campo com o que tem de melhor disponível contra o Galo. São Paulo ainda tem mais uma atividade neste sábado, antes de encarar o Atlético Mineiro no domingo aqui no Morumbi. E no fim da noite, o São Paulo anunciou a renovação de contrato do volante Pablo Maia até dezembro de 2029. Cria de Cotia, o jogador de 23 anos sofreu uma grave lesão no tornozelo direito nessa temporada e isso deixou ele de fora por 2 meses. O Pablo já foi campeão paulista, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil pelo tricolor. Mas não, o São Paulo vai conciliar e consegue, porque agora o acordo com a Live Nation põe o campo atrás do gol e qualquer coisa joga com um pedaço do estádio lá só atrás do gol interditado. O fato é que a administração Casares não colocou a mínima fé no time, nem dinheiro, nem a mínima fé no time de futebol para 2025. E o time de futebol está indo. Está indo, está classificado, está entre os 7 do Brasileiro. O time de futebol está indo. Numa projeção... por exemplo, o time de futebol de São Paulo investe muito menos em 2025 que o River Plate. Muito menos do que o River Plate, que é adversário do Palmeiras, argentino. Mas o time de futebol está indo. E a questão agora, para mim, fica... e acho que esse é o conflito Barra Funda e Morumbi, como se o sucesso do time de futebol não fosse tão interessante assim para o Morumbi, em termos de futuro, políticos e tudo mais. Onde eu quero dizer, o Casares não falou em nenhum momento sobre LDU, Botafogo, próxima fase, se o estádio vai estar disponível, o que ele vai fazer até o final da janela. Ele só falou sobre o fechar no azul, que é uma obrigação do clube, mas como se o futebol fosse um obstáculo a isso. São Paulo Futebol Clube. Ninguém está falando para coringar, rasgar FDIC. Agora, a atenção da direção de futebol com o time, acho que ela está garantida. E as cenas do Morumbi, depois do jogo contra o Atlético Nacional, comprovam isso. A ver as pessoas do Morumbi que estão sabotando o futebol por interesses políticos, o que eles vão fazer até o dia 17 de setembro, quando o São Paulo for visitar lá LDU. Eu sei que o São Paulo Futebol hoje está estudando a logística para Quito, porque o Botafogo foi sacaneado lá na recepção da polícia, teve que rodar a cidade toda, chegou na concentração 5 horas depois, está todo mundo atento para esse jogo, né? Para esse primeiro jogo, para o jogo contra o Atlético domingo à noite, que o São Paulo precisa ganhar para o Brasileiro. Então, eu espero que a Barra Funda se concentre nesses 4 meses no que é importante e é o que interessa à torcida do São Paulo. E o Morumbi faça conta. E reveja acordos de patrocínio, se estão bem feitos. Não estão. Porque o São Paulo tem a 18ª receita, porque o patrocínio de camisa do São Paulo é ruim, porque o acordo com a Live Nation é ruim, porque o acordo da Manga é ruim, porque o naming rights é ruim, tudo abaixo do mercado. Será que está tudo bem feito nas outras áreas? Né? Porque
talvez... E falando da base, a meta de vendas já foi cumprida e batida com sobras. Depois da saída do Ferreirão, do orçamento. Cara, assim, ó... O Belmonte falou aquele dia, né? Falou assim, se precisar vender mais para fechar nas ruas, vender mais. Isso foi antes da confirmação da venda do Ferreirão. Sim. O São Paulo já... Não, mas assim, assim, se vender o Ferreirão e não bater a chegar nas ruas, vai vender mais. Vai vender mais. Agora estão falando de Rodriguinho, Borussia, sei lá se vai ter mais. Mas como eu disse, o Mancini não só seca, como aí as possibilidades mínimas esportivas para a temporada com um elenco desse tamanho, elas vão se esvaindo, certo? O que você ia falar, Márcio? Eu fico pensando se esse é um caminho que inevitável, por tudo que fizeram com o clube até aqui. Qual deles? Não, o caminho financeiro, né? De ajustar as finanças. Eu fico pensando se isso é um caminho inevitável ou se ele poderia ser melhor gerido. Essa Talvez diferença... as duas coisas, ao mesmo tempo possam ser, né? Perfeito. Acho que as duas coisas estão bem claras, né? Você fechar um patrocínio até 2030 tem um significado aí. Isso te dá segurança, é bom. É bom para você chegar no credor e falar, olha, eu tenho essa segurança. Mas isso é péssimo, porque você vai caindo, mesmo com cláusulas de reajuste e tal. Então, a fórmula, quando o Palmeiras / presidente Crefisa fala, ano que vem eu vou ficar fora, você dá ao mercado um olhar, fala, putz, e aí vai ter um espaço aí interessante, o clube e tal. E a negociação já foi excelente para o Palmeiras, pulou de X para 100 e tantos milhões, tá? Agora, o São Paulo, a minha dúvida é essa. Se não passar por isso, vai dar ao São Paulo a possibilidade de salto lá na frente, quando ele estiver no azul e chegar para o patrocinador e falar, vem cá. Hoje a gente não tem essa Você entende? Claro. Porque senão não vai valer a pena. Entendeu? Senão não tem sentido isso. Porque eu já acho... Porque uma coisa... Já falei, vou repetir, o São Paulo não pode arrecadar menos que o Palmeiras. O estádio do São Paulo é quase o dobro. Só uma coisa, do Palmeiras. Eu espero que o São Paulo, essa possibilidade de uma hipotética semifinal ter que sair do Morumbi por causa do show, alguém lá do jurídico agora vai lá, olha lá o contrato, cláusula 43C. A multa rescisória para cancelar um show seja de tal valor pagável, um valor tranquilo, para que o São Paulo vá lá, deposite esse valor na multa da empresa e diga, eu não vou ficar sem o meu estádio numa semifinal de Libertadores. O mínimo que tem que ter é essa cláusula 43C, que vai ter um valorzinho ok, o clube paga e vai poder jogar. É o mínimo. Bem, tá aí um dos trechos, né, falando sobre a tal da venda, que ele disse que não, que o Casares disse que não é venda da base do São Paulo, com acordo operacional e tudo mais. Antes falando sobre a venda de jogadores, e aí, né, vamos só dar um exemplo aqui, teve jogador, o Kelvin lá do Palmeiras, teve muito menos minutagem do que o Ferreirão e foi vendido por 10 vezes mais. Então, esse argumento... Não é só a minutagem. O ponto principal da venda de um jogador barato é porque você está... É claro, exatamente. Claro. Né? Não adianta dizer... Vamos ser mais claros. Você falando minutagem é um fator, talvez. É um fator. A oratória ele tem, isso a gente não pode negar. Falou, não, claro que tem. Ele tem oratória. A gente botou, acho que 2, 3 trechos, né? O Wesson matou a charada. O Gabriel tocou em todos os pontos importantes que estão ainda obscuros. As respostas foram as mesmas de sempre, elas não são A esclarecedoras. resposta você não controla. Então vamos lá, Marinax, né? Então vamos pegar essa última, Marinax. Se ele fala que o modelo Botafogo, Textor e outras satélites não funcionam. tem que ser barrado pela FIFA, e o Marinax que negocia com ele? É o mesmo modelo do Textor. Então, mas peraí, vamos lá. Ele fala de base, né? Ele fala que tem 3, 4 sócios, né? Porque vai fatiando o jogador para ele vir jogar no São Paulo, porque você não tem dinheiro para contratar. Ele fala do staff, né? O empresário fica com 30 ou com 70, é o que se divide beleza. normal. O que mudaria? Ele teria 10 jogadores que o Marinax vai comprar, certo? E jogadores que não são. Então ele troca 3 por 1, mas sócio vai continuar. O risco não é dele, é do Marinax. Certo? Porque ele não vai pôr o dinheiro. Isso, ele então, imagina ganhar em ele vai ganhar 50% de um dinheiro que ele não investiu. Em tese,
Ok, né? Mas para isso funcionar, o atacado tem que funcionar muito. Tem que vender bastante. Tem que contratar muito certo. O Marinakis para vender. É isso. O Marinakis, para expor os jogadores dele nesses times que o Marinakis tem na Europa. E que não pode não ser mais uma opção se a FIFA vetar que o Marinakis tenha mais de um clube na Europa. Perfeito. Entendeu? É uma incoerência grande já no princípio do negócio. Bom, mas isso aí eu estou ouvindo desde o começo do ano, né? Então seriam coisas para o ano que vem, né? A partir do próximo ano, a parceria na base e tal. O que a gente está vivendo esse ano, acho que a entrevista... o Casares fala muito pouco sobre esse ano e fala sempre sobre o futuro do São Paulo, 2030, o Marinakis, as questões... O centenário, tal. Esse ano, a eleição, a sucessão, certo? Tudo para 2026. Esse ano, o plano de contenção financeira, a situação atual do time, que tinha acabado de se classificar na Libertadores, ele não é contemplado. Qual que era o assunto do dia? Hoje, não de ontem. O possível conflito de agenda de uma semifinal da Libertadores com o show. Mais um show. O time rapidinho se representou ontem. O Arboleda e o Wendel estão na fase final de recuperação. Então, a gente pode ter não, né? Vamos ter, espero. Alô, pessoal do Triângulo. Esperamos ter na fase lá pro dia... Quando que foi o dia do jogo mesmo? 18? Eu já esqueci o dia do jogo. 18. Espero que a gente tenha pro dia 18 tanto o Arboleda recuperado, o Wendel recuperado e o Oscar, que eu não sei por onde anda, o tal do Oscar, espero que esteja recuperado também, né? São 3 jogadores importantes aí pro São Paulo disputar esse jogo importante da Libertadores. Porque senão, gente, se o Oscar não estiver pronto, manda embora, não tem o que fazer mais com esse cara aqui. No momento mais importante ele tá machucado, até agora, em todos os momentos importantes ele tava estrupiado, então manda embora, se não estiver pronto para jogar contra ele, manda embora. Vai fazer o quê com esse cara aí? Se o São Paulo é eliminado, vai ficar disputando o Campeonato Brasileiro com o Oscar, ganhando 3 milhões por mês? Esse fracasso de contratação aí. Mas pelo menos não tem expectativa para nenhum deles voltar, tá? Não tem prazo nenhum, que o pessoal do Triângulo gosta de trabalhar num sigilo. Mas a expectativa é que esses caras estejam prontos, né? Para jogar. Bom, e aí, meus amigos, o seguinte, o São Paulo, a janela ainda não fechou, mas a janela pro São Paulo já. Porque os nossos grandes dirigentes, nossos gênios da administração e gestão, estão contentes já com as contratações que o São Paulo fez. O São Paulo buscava principalmente um zagueiro e principalmente um lateral. E conseguiu. Trouxe o Tolói e trouxe o... Como é que chama o nome do menino? Mailton aí, da Chapecoense, o lateral direito. E... Bom, se você está contente ou não, se a gente está contente ou não, é uma outra questão. A questão é que, também se falava de um atacante de beirada, trouxeram o Tapia. Aliás, o Tapia foi convocado para a seleção chilena. Olha o nível do futebol chileno. Por isso que a gente fala. Bom, mas isso é outra história. O São Paulo contratou o Tolói para a zaga, que foi inscrito já no BID, o nome dele ele já pode jogar se ele puder, mas ainda não tem previsão também. E o Tapia, o atacante, e contratou esse Mailton, lateral direita. Com isso, segundo os dirigentes do São Paulo, não existe mais expectativa nenhuma de contratação nessa janela, porque o São Paulo já compôs ali as peças de reposição nas posições que esses dirigentes achavam que faltavam. Agora, esses caras já cumpriram, esses caras cumprem a meta, o objetivo do Crespo. Será que o Crespo, o Tapia é o Crespo que quis, né? Tapia, o Crespo, essa bucha é sua. Será que o Crespo está contente com o Mailton, Tolói e o Tapia? Mais principalmente o Mailton e o Tolói? Sinceramente, meus amigos, eu falei para vocês em relação a contratações, eu não me iludo, eu não gosto de depositar nenhum pessimismo em relação ao jogador que vem. Isso aí não é. Depois que eu quebrei a cara com o Orejuela, que eu falei que o Orejuela ia arrebentar no São Paulo, pra você ver o quanto eu manjo de futebol, eu fico com o pé atrás. Então, enquanto o Rafael Tolói e esse tal de Mailton não jogarem e mostrarem a que vieram, né? Pra que vieram e justificarem a contratação, eu fico quietinho, não fico nem muito empolgado, nem muito pessimista. Mas pé no chão. Eu já falei pra vocês, uma coisa que eu aprendi, eu sou bobão ainda com tudo relacionado ao São Paulo, mas uma coisa que eu aprendi foi ser pé no chão em relação à contratação, porque a gente já quebrou tanto a cara com contratação, com tanto cabeça de bagre que esses caras dessa gestão já contrataram, né? A garrafa estava aberta, mas ainda tá gelado. Aliás, que calor da Zâmbia, hein?
Não sei onde você tá aí. Aqui fez 32 hoje, nós estamos no inverno. Vamos lá, deixa eu fazer para passar para vocês o elenco, tá? Goleiros: Leandro, Rafael e Yang. Leandro é aquele que fazia gol de falta. Eu, graças a Deus, Jandrei pode voltar ainda, porque o contrato dele ainda dura 1 ano e meio, mas não tá mais aí. Laterais: Cedric, Enzo Dias, Wendel, Patrick, Mike e Mailton. Essa incógnita que eu não sei como é que chega. Zagueiros: Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Sabino e Tolói. Meio-campistas: Lucas, Oscar, Rodriguinho, Luiz Gustavo, Bobadilha, Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio, Nuan e Negruti. E no ataque: Caleri, Luciano, Ferreira, Tapia, André Silva, Henrique, Luca, Rian Francisco e Dineno. Deixa sua nota pra mim de 0 a 10 nesse elenco do São Paulo. Eu não sei, eu sinceramente não sei que nota eu daria, preciso olhar com calma. Mas eu pergunto pra você, esse elenco é pior que o do Mirassol, por exemplo? É pior que o do Grêmio? É pior do que o Inter? É pior que o Vasco? É pior que o Fluminense? É pior que o Ceará? É pior que o Fortaleza? É pior que o Corinthians? Eu não acho que seja. Sinceramente, não acho que seja. Ah, Barone, mas tem muito meia boca aí. Concordo com você. Mas não é um elenco pior que o do Mirassol. Então tem obrigação, por exemplo, de ficar na frente da tabela do Mirassol do Campeonato Brasileiro. Você concorda? Ah, mas tem Libertadores. Não interessa, gente. Eu acho que tem elenco pra isso. Não tem craques, não tem gênios da bola. Até tem o Lucas, o Oscar, quando se ele tivesse acordado, se ele tivesse vivo, né? Talvez pudesse ser um craque. São jogadores medianos, alguns jogadores abaixo da média. Não tem nenhum jogador espetacular, mas eu acho que com o elenco como um todo não é um elenco ruim. Eu já vi elenco muito pior que esse aqui. Em todo caso, é isso aí. Devemos ficar com esses caras até o final do ano. E deixa sua nota aí pra você comentar o que você acha desse elenco de 0 a 10, tá bom? Que a gente mantém vocês informados. E falamos sobre os bastidores do São Paulo que estão pegando fogo, que depois de um século, parte da imprensa resolveu divulgar a mensagem de WhatsApp vazada, que estava um silêncio constrangedor, né? Que ninguém falou nada, mas aí se revelou que a gente vem falando há muito tempo, que o Belmonte e o Casares não falam mais a mesma língua e que a gente deve ter, já tá uma briga desesperada pelo poder no São Paulo, que ninguém quer largar o osso. Então, se você não viu o vídeo, tá na janelinha, tá? A LDU se classificou ontem, né? Venceu o Botafogo, 2 a 0. Eu assisti o jogo aqui. O técnico, eu não sabia que o técnico da LDU é o Thiago Nunes, aquele que tem passagem pelo futebol brasileiro. Amanhã a gente faz um vídeo contando mais ou menos sobre o que eles, como foi a campanha deles na Libertadores. Eles foram campeões em cima do Fluminense em 2008. É um time que tem como principal jogador a altitude de Quito, são, se não me engano, 2.850 metros, mas sim, aqueles absurdos de sempre. E a Conmebol divulgou as datas, já anota aí na sua agenda, as datas dos jogos do São Paulo contra a LDU. O São Paulo decide em casa, o São Paulo vai decidir todos os jogos em casa, menos na final, que não é um jogo só, e se pegar o Palmeiras vai pegar o River, se o São Paulo passar e o Palmeiras passar, o São Paulo faz o segundo jogo contra o Palmeiras fora de casa. Porque senão o resto vai pegar o River, decide em casa o segundo jogo, a LDU vai decidir em casa, e por isso que a gente vai falar do Morumbi, tá? O primeiro jogo, anota aí na sua agenda, ó, dia 18 do 9, 7 da noite, LDU e São Paulo, estádio Casablanca, transmissão Paramount+. Aí o jogo de volta, 25 do 9, uma semana depois, 7 da noite, São Paulo e LDU, transmissão também da Paramount+. Então já anota aí na sua agenda para você não perder o jogo do São Paulo. E aí, ontem, quando saiu a classificação da LDU, começou a pipocar nas redes sociais uma preocupação por parte de alguns torcedores de ficar sem o Morumbi caso o São Paulo avance para a semifinal. Se o São Paulo passar pela LDU, os jogos das semifinais, o São Paulo jogaria mais ou menos entre os dias 22 e 29 de outubro. Só que aí, essas datas podem variar entre os dias 21, 23, 28 e 30 de outubro. Vai ter show no Morumbi no dia 31 de outubro, show da banda Imagine Dragons, que vai se apresentar na turnê mundial, vai se apresentar lá, esse show tá marcado faz tempo.
dia 31. Então, ó, as datas podem ser 21, 23, 28 e 30. Só que aí, se tiver jogo dia 31, fica zoado, porque tem que arrumar o gramado, tem que montar toda uma estrutura pro show. Só que por que o São Paulo não está preocupado? E aí que me preocupa, porque os caras não estão preocupados que vai dar BO, mas o São Paulo não está preocupado porque a empresa que tem o contrato lá com o São Paulo para fazer os shows prometeu que tem melhoras na logística na hora de montar e desmontar o palco. Então, por exemplo, o palco nesse novo formato não fica mais em cima do gramado, fica atrás do gol. Então é mais fácil para montar e desmontar. O que é uma vantagem. Se o São Paulo, vamos supor, pega o River Plate, que decide o segundo jogo em casa, isso aconteceria, o São Paulo também está tranquilo, porque o máximo que pode acontecer é parte da estrutura montada para o show ainda está no estádio, está no Morumbi, mas também não vai atrapalhar o jogo, mas isso diminuiria um pouco a capacidade, porque dependendo da estrutura atrás do gol ali não vai ter gente, porque tem estrutura, mas o São Paulo não está, né, não tá preocupado. Espero que eles estejam conscientes disso, né, que não estejam preocupados mesmo, que não vai acontecer nada. Caso, é bom lembrar, porque senão parece que a gente está sendo soberbo, dizendo que vai disputar já a semifinal contra o River. Não, eu só estou comentando sobre isso, porque foi um assunto que surgiu nas redes sociais, e muita gente falando, pô, vai perder o Morumbi. Não vai perder o Morumbi. Se chegar na semifinal, não vai perder o Morumbi, vai jogar em casa, vai estar com o Morumbi cheio, vai ter aquela festa. O máximo que pode acontecer é não ter toda a capacidade, mas vai ter gente pra caramba, como sempre tem. São Paulo e Libertadores São Paulo e Libertadores são sinônimos, que eu gosto de brincar que o São Paulo inventou a Libertadores, né? Porque até o São Paulo conquistar, ninguém tava nem aí para essa competição. Depois virou objeto de desejos de entre 10 clubes brasileiros conquistar a Libertadores. O São Paulo que começou com tudo isso, porque lá atrás ninguém dava a menor pelota. Por isso que os times da Argentina têm 800 títulos, um tem 600, um tem 500, claro que eu tô exagerando, mas o São Paulo que criou. Então tem essa identificação, essa mística, que aliás é o que a gente se apega, né? Eu me apego muito nessa mística da camisa, a mística da competição. Eu tava falando com os amigos, um amigo meu palmeirense, ele falou, Barolo, sabe o que me preocupa nesse time do São Paulo? O São Paulo, ele acha o time do São Paulo fraquíssimo. Ele acha o do Palmeiras também fraquíssimo. Mas ele falou, o São Paulo sabe jogar esse campeonato, né? A torcida se envolve. Tudo. Eu falei, todo mundo agora se envolve com o Libertadores, todos os torcedores. Mas a torcida do São Paulo tem um relacionamento diferente mesmo com a Libertadores. Obrigado, mestre Tele Santana, de ter colocado isso no coração dos tricolores. Antes da gente... deixa eu falar do... Com essa renovação, o São Paulo garante não apenas um volante de muita qualidade, mas também um símbolo da base de Cotia, que representa a força da formação tricolor. Pablo Maia, apesar das lesões, já mostrou inúmeras vezes a sua capacidade de ser protagonista em jogos decisivos. Ele esteve presente em conquistas importantes, sempre demonstrando raça, entrega e muita técnica. E agora, com esse contrato estendido até 2029, o tricolor dá um recado claro. Acredita no talento dele e quer vê-lo brilhar ainda mais com a camisa são paulina. É fundamental entender que essa decisão vai muito além do campo. Estamos falando de um jovem atleta que cresceu dentro do clube, que conhece os valores do São Paulo e que sabe exatamente o que significa vestir essa camisa pesada. Pablo Maia é uma referência para os garotos de Cotia, que sonham em seguir o mesmo caminho, chegar ao profissional e conquistar títulos. Ele mesmo deixou claro, quer ser espelho para os mais novos. Assim como um dia também se inspirou em jogadores mais experientes quando ainda estava na base. Isso mostra caráter, humildade e uma maturidade que poucos da idade dele têm. O torcedor pode esperar muito de Pablo Maia nessa nova fase. Recuperado das lesões, com mais experiência e agora com a confiança reforçada pela diretoria, ele tem tudo para assumir um papel ainda maior dentro do elenco. Seja na marcação firme, na saída de bola qualificada, ou no espírito de liderança que vem construindo. Pablo pode ser um dos grandes pilares do meio-campo tricolor nos próximos anos. E o melhor de tudo, com a segurança de que vai defender o clube, até pelo menos, o final da década. Agora eu quero ouvir você, torcedor. O que achou dessa renovação? Pablo Maia merece esse voto de confiança da diretoria? Que ele pode se tornar um dos grandes ídolos recentes da história do São Paulo? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque a voz da torcida é fundamental nessa resenha. E não esquece, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, porque isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia, porque aqui você acompanha tudo sobre o São Paulo em primeira mão, mercado da bola,
bastidores, entrevistas exclusivas e muita análise sobre o dia a dia do tricolor. O futuro já está sendo construído. Road Bay, com Pablo Maia renovado, com nomes de peso chegando e com a base sempre revelando talentos. O São Paulo mostra que está se planejando para voltar a ser protagonista no Brasil e na América do Sul. Esse é o caminho, valorizando quem é da casa e apostando em quem tem identidade com a camisa. Compartilhe esse vídeo com outros snowpaulinos e vamos juntos nessa jornada, porque o São Paulo é gigante e a história continua sendo escrita a cada dia. Até a próxima torcida tricolor.